Quando é que eu devo buscar ajuda para o meu filho? Com que idade, Cris, que eu devo procurar intervenção? A partir do momento que essa criança apresentar algum sintoma. Então, se seu filho tem ali menos de um ano e, por exemplo, tem 11 meses e essa criança ainda tá assim, nem sentou ainda, já tá com atraso no desenvolvimento. Não tem o que esperar. Então, é um mito as pessoas acharem que a gente precisa achar um diagnóstico para então intervir. Não. A partir do momento que essa criança apresentou para nós uma dificuldade, um atraso no desenvolvimento, eu devo buscar intervenção. Às vezes pode ser só um atraso mesmo, mas às vezes pode ter ali algo sério escondido e a gente não deve nem ter medo do nome. Eu falo assim, né? O diagnóstico, ele é muito importante porque realmente ele nos dá um direcionamento de onde intervir. Mas a gente não deve ter medo, porque a gente vai ter que intervir da mesma forma. Mas o fato é que quanto mais eu deixar isso passar, maiores serão as dificuldades, mais tempo de terapia, enfim. Então, teu filho apresentou dificuldade? Apresentou um atraso? O momento é agora. E algo assim que me deixa assim revoltada é com as falas de quem nada entende de desenvolvimento. E quem nunca escutou, né? Ah, cada criança tem seu tempo. Nananina, não. Existem os marcos do desenvolvimento. E não fui eu que estabeleci. Não foram os neurologistas, né? Não. Isso é reconhecido no mundo inteiro. Então, uma criança aqui no Brasil de 2 anos, ela deve ter o mesmo desenvolvimento da criança lá da China. Os marcos do desenvolvimento é para nos orientar, tá? Aquilo que está dentro do esperado. E outra coisa importante é que a neurociência, ela nos diz que o cérebro, ele tem janelas de oportunidades. Como assim? Essas janelas são períodos sensíveis para determinada aprendizagem. Então, ali com menos de 1 ano, ali entre 6 e 1 ano, é o período onde a criança vai se sentar, vai engatinhar, vai começar a firmar as perninhas para então andar. Existe ali uma tolerância até, né? Então a gente espera que essa criança ela ande ali até 1 ano e 4 meses, mas 1 ano e 5 meses ela não andou. Então a gente vai ficar esperando o quê? Né? E é assim, gente, o desenvolvimento infantil, uma coisa depende da outra. Por exemplo, a fala. Piaget, Vygotsky, que são ali, né, os autores que estudaram e findaram ali a teoria do desenvolvimento, eles nos falam que a linguagem ela é muito importante para o desenvolvimento infantil. É através da linguagem que a criança se desenvolve ali as suas capacidades cognitivas. E o desenvolvimento motor também é a mesma coisa. À medida que a criança ela consegue desenvolver ali o sentar, né, o engatinhar, o andar, ela dá um boom no desenvolvimento dela. A gente percebe, né? A criança faz 1 ano, ela começa a andar por tudo. E aí as mães falam, meu Deus, socorro, né? Só corre atrás da criança. E a gente vê que, de repente, ela começa a mostrar tantas habilidades. Porque essas habilidades, elas começam a aparecer de fato através desse desenvolvimento motor. E quando a criança aprende a falar, então? Aí, a gente vê assim, né? Uma infinidade de coisas acontecendo e a gente acorda todo dia e tem uma novidade e essa criança tem mostrado mais e mais e mais o quanto ela está se desenvolvendo. Então, se o seu filho não está falando ali com 2 anos, nenhuma palavra, ele está perdendo muito. A fase de desenvolver a linguagem dele está aberta para ele aprender e se ele não está aprendendo, daqui a pouco isso vai se tornar mais difícil, porque não é que ele não vai aprender,
A não ser que existem transtornos ali envolvidos, né? Por exemplo, existe o autismo, onde afeta, né, essa questão verbal e algumas crianças não falam. Mas eu não estou falando disso. Eu estou falando daquelas crianças que têm um atraso ali, tá? Ela vai falar, gente. Às vezes ela vai falar mesmo, mas quando ela começa a falar, já era para ela estar desenvolvendo frases, desenvolvendo ali a imaginação, toda essa construção de linguagem, ela ainda está falando as primeiras palavras. Mais tarde, quando ela estiver ali começando a fase de alfabetização, 6 anos, às vezes a criança ainda troca o L pelo R, faz outras trocas, isso vai impactar na leitura e na escrita, ela já está em prejuízo. Então, não espere um diagnóstico, faça a intervenção preventiva. Identificou, já vai intervir, gente, porque mal não vai fazer, né? Pelo contrário, toda vez que o pai e a mãe se nega a buscar ajuda, eu digo que está roubando do seu filho a oportunidade dele crescer e se desenvolver, tá? E aí vem algumas questões, né? Mas eu não tenho condições. Eu respeito, né? Cada pessoa sabe da sua realidade. Mas eu quero falar um pouquinho de prioridade, porque às vezes a gente vê falta de prioridade. Então, às vezes eu falo assim, venho as mães, né, impecáveis, aquele corpo, botox em dia, enfim, tantos procedimentos, aquelas unhas, né, aquela roupa que a gente vê que não é barata, e ela tá achando cara a terapia. Então é falta de prioridade, tá? Cris, mas eu não tenho condições, eu mal pago a escola. Olha só, muitas vezes é melhor que seu filho estude na escola pública e que você pegue esse valor e aplique nas terapias. Isso causa polêmica, eu sei. Mas, gente, a escola pública, ali, quando a criança tem um diagnóstico, é garantido por lei para que ela tenha ali acesso à sala de recursos, à sala multidisciplinar, onde ela vai ter acesso ali ao reforço, a atividades que vão desenvolver, atividades específicas, né, para ela desenvolver algumas questões de aprendizagem. E ali você pode pegar aquele recurso e entrar com as terapias, né? E até essa questão da inclusão, gente, infelizmente é isso que acontece. Às vezes a escola privada, ela não dá essa assistência, porque tudo tem um custo, eu nem vou julgar. Tudo tem um custo, tá? E a escola pública, ela tem ali, né, como oferta o professor auxiliar e também ali a sala de recursos, tá? Mas eu também tenho uma outra questão que eu escuto, que eu queria comentar com vocês, que essa para mim é revoltante. É quando o pediatra diz que cada criança tem seu tempo. Mãe, você conhece teu filho melhor do que ninguém. Você percebeu que o teu filho está com algum atraso em algum ponto, porque você comparou com o teu filho. Aí você escuta, a gente não deve comparar. Ô, gente, tem coisa que a gente tem que comparar sim. Se a criança com 2 anos, numa sala de aula, tá? Educação infantil, 3 anos de idade, todos os amiguinhos fazem determinada coisa, aquele não faz. Claro que a gente tem que comparar. Os marcos do desenvolvimento nada mais é do que a comparação. Então, às vezes a gente escuta do pediatra assim, porque menino demora mais para falar. Não, mãe, tá tudo tranquilo, cada criança tem seu tempo. Gente, cada criança não tem seu tempo e eu sempre vou falar isso, tá? Existem os marcos do desenvolvimento para isso. Você tem dúvida, mãe? Saiu daquele consultório, aquilo não preencheu a sua dúvida, a sua angústia? Procura outro profissional. Tá? Vai batendo de porta em porta. Procura o fonoaudiólogo, se é um caso de atraso de fala, procura um psicopedagogo que também faz essa avaliação do desenvolvimento infantil, neuropsicopedagogo, um neuropsicólogo. A gente até assim orienta que procurem esses profissionais, por quê?
quando a gente vai levantar até um diagnóstico, é interessante que esse diagnóstico ele seja levantado a partir de uma equipe multidisciplinar. É cada um dando o seu olhar, a escola dando o seu olhar, o fono dando o seu olhar, o psicopedagogo dando o seu olhar, e juntos eles vão ter que entrar num consenso. E quando você vai ali para um neuro infantil, um psiquiatra infantil, e que você apresenta aqueles relatórios, aquilo traz muito para aquele profissional, facilita muito, né? Mas voltando ao nosso tema, né? Quando devo buscar ajuda, em que idade, né? Em qualquer fase, tá? Seja um bebê, seja uma criança mais velha, seja um adolescente, qualquer que seja a queixa, busque ajuda, não espere. Porque uma coisa é certa, quanto mais o tempo passa, mais dificuldades elas vão se acumulando. E aí você sabe o que acontece? Acontece aquele pai, aquela mãe que chega no consultório ali do psicopedagogo, por exemplo, e quer que a gente resolva aquelas dificuldades de 12 anos em 6 meses. E não vai rolar, não mesmo. Porque o nosso trabalho é terapêutico. Aí acontece aquele pai, aquela mãe, que aquela criança já tá ali com 5, 6, 7 anos, falando errado, tem todo um vício naquela linguagem, e ele quer que 3 meses de fono resolva o problema. Eu queria saber que milagre é esse, né? Então, não demore a buscar ajuda. Se você for ficar pensando do quanto é caro, por exemplo, quanto mais o tempo passar, mais profissional você vai ter que recrutar. E tem uma coisa que eu sempre digo para os pais, que é negligenciado, que é o emocional das crianças. A criança, gente, ela se percebe diferente e aquilo vai atingindo a parte emocional dela. Muitas vezes a criança ela se demonstra mais hiperativa, impulsiva, e nem é ali um TDAH, mas às vezes é só uma forma dela esconder a dificuldade dela. Então não deixe de buscar ajuda. Quanto antes, melhor. Eu sou Cristiane, psicopedagoga, clínica, psicomotricista e pós-graduanda em neurociência, educação e desenvolvimento infantil. E se você gostou desse conteúdo, curte para que mais pessoas sejam alcançadas e recebam a informação sobre desenvolvimento infantil.